Meditação da lua cheia. Sol no signo de Peixes. Este mês vamos refletir sobre o 12º trabalho de Hércules, que é associado ao signo de Peixes. A nota-chave para o signo de Peixes é: eu deixo a casa do Pai e, ao voltar, encontro a redenção. O signo de Peixes é representado por 2 peixes conectados um ao outro por um cordão de prata, nadando em direções opostas. Esses 2 peixes expressam a dualidade que existe entre vários pares de opostos, tais como espírito e matéria, alma e personalidade. Eles representam também a jornada da alma em direção ao mundo das formas e, posteriormente, de volta à fonte. Devido a essa dualidade e à natureza fluida de Peixes, quando o ser humano ainda não tem maturidade espiritual e seus olhos espirituais ainda estão fechados, ele nada constantemente entre a natureza da forma e a natureza da alma, entre a fantasia e a realidade. Apesar de muito adaptável e flexível, muitas vezes ele não consegue ver as coisas como elas realmente são. Ele acredita no que vê e ouve, sendo assim facilmente enganado pela aparência das coisas, o que resulta em uma vida contínua, em um estado de medo e ilusão. É nesse signo que a alma luta para se expressar através da forma. Quando ocorre a fusão entre a alma e a personalidade, uma alma individual aperfeiçoada é originada. Essa alma expressa a realidade espiritual que antes estava oculta na matéria. Por isso é dito que essa fusão produz o Cristo encarnado. O signo de Peixes está relacionado à jornada da alma, que inicialmente emana do plano monádico e, ao encarnar, se vê presa ao mundo material da personalidade. Após o desenvolvimento em inúmeras encarnações, a alma inverte sua orientação e volta à sua fonte monádica, trazendo para a vida encarnada o caminho da redenção final, o estado superior de consciência. Dessa maneira, Peixes representa tanto o fim de um ciclo de evolução espiritual, quanto o preparo para um novo ciclo. Por isso, é dito que em Peixes a vitória do amor é alcançada. Peixe governa os pés, o que simboliza trilhar o caminho do retorno e atingir a meta, que é considerada o tema espiritual da era de Peixes. Nesse contexto, Peixes é também considerado o signo da morte sobre vários aspectos. A morte da personalidade, por exemplo, simboliza morrer para todos os desejos que mantêm uma pessoa presa à roda da reencarnação. A morte de um Salvador mundial, no nível mais avançado, representa a crucificação
e marca o fim de um ciclo do zodíaco, na qual a luz da vida, após ter completado um ciclo, está pronta para nascer de novo em Áries. Todos os salvadores do mundo, através do sacrifício, alcançam essa redenção e são representados através deste signo. Em Peixes, Cristo venceu a morte e se tornou o Salvador do mundo. Os raios associados a Peixes são o raio 2 do amor e sabedoria e o raio 6 da devoção e idealismo abstrato. O raio 2 é a força coesiva no universo e a energia do amor universal e está relacionado ao uso da intuição. Este raio trabalha através da atração magnética e possui princípios unificadores. O raio 6 estimula o desejo de transformar a motivação egoísta e pessoal em devoção altruísta e impessoal para o bem de todos. O oposto polar de Peixes é Virgem. Virgem, um signo de terra, fornece o impulso para a introspecção mental e análise crítica. Dessa maneira, o temperamento fluido e sensível de Peixes, que é polarizado psiquicamente, é estabilizado. O propósito da vida da forma começa a ser realizado em Virgem, pois esse signo contém a semente que revela a meta do processo evolutivo humano, que é externar a realidade espiritual ocultada na matéria. O governante ortodoxo de Peixes é Júpiter e Netuno. Júpiter em Peixes está particularmente relacionado ao processo de fusão da alma e personalidade, representada pelos 2 peixes. É ele que desenvolve as qualidades da mente e coração, vontade e sabedoria e os une. Netuno, nos estágios finais do caminho do discipulado, facilita a concentração do foco na humanidade como um todo e não no indivíduo. Assim, o foco passa do indivíduo para o grupo. Por isso, em Peixes, ocorre uma aprendizagem de amor, onde o serviço, a compaixão e o sacrifício são expressões predominantes. O governante esotérico de Peixes é Plutão. Por ser Plutão o governante no nível da alma, ele possibilita a destruição das formas antigas de encarnações anteriores, para que a renovação possa ocorrer quando a alma retornar a um novo ciclo em Áries. Ao cortar o fio que une as 2 vidas opostas, simbolizadas pelos 2 peixes, ele permite a dissipação da grande ilusão. Esse trabalho de Plutão é associado ao raio 1 da vontade e poder, que é transmitido através desse planeta. Em seu aspecto destruidor, Plutão revela o significado e beleza da morte, pois sua energia destrói apenas o que mantém o indivíduo prisioneiro, destruindo o que separa os pares de opostos, mas nunca destrói o aspecto da consciência. Assim,
o indivíduo pode finalmente discernir entre o real e o irreal, fazendo com que toda a devoção e amor sejam agora combinados com a sabedoria. O 12º trabalho de Hércules, a captura do gado vermelho de Gerião. Na Sagrada Câmara do Conselho, o grande presidente revelou ao instrutor a vontade do que deveria ser. Perdido ele está, porém encontrado. Morto, contudo, com vida vibrante. O servidor se torna o salvador e volta ao lar. O instrutor refletiu, em seguida convocou Hércules e lhe disse: Tu estás agora diante do último portão. Ainda falta um trabalho para completar o ciclo e conquistar a liberação. Vai até aquele lugar sombrio chamado Eritheia, onde a grande ilusão está instalada, onde Gerião, o monstro de 3 cabeças, 3 corpos e 6 mãos, é rei e senhor. Ilegalmente, ele mantém um rebanho de gado vermelho escuro. Deves trazer este rebanho de Eritheia até nossa sagrada cidade. Tome cuidado com Euritião, o pastor e seu cão de 2 cabeças, Ortros. Após fazer uma pausa, ele acrescentou lentamente: Aconselho que invoques a ajuda de Hélio. Pelo portão número 12, o filho do homem, que era também o filho de Deus, partiu em busca de Gerião. Em um templo, Hércules fez oferendas a Hélio, o deus do fogo no sol. Por 7 dias, Hércules meditou e então um favor lhe foi concedido. Um cálice dourado caiu no chão a seus pés, e ele sentiu em seu íntimo que esse objeto brilhante o capacitaria a cruzar os mares e alcançar Eritheia. E assim foi. Sob a segura proteção do cálice dourado, ele navegou pelos mares agitados até chegar Eritheia. Numa praia naquele país distante, Hércules desembarcou. Não muito longe dali, ele chegou a uma pastagem onde o gado vermelho estava. O gado era guardado pelo pastor Euritião e Ortros, o cão de 2 cabeças. Quando Hércules se aproximou, o cão acelerou como uma flecha em direção a ele. Entretanto, com um golpe decisivo, Hércules derrubou o monstro. Então Euritião, amedrontado pelo bravo guerreiro que estava diante dele, suplicou que sua vida fosse poupada. Hércules concedeu-lhe o pedido
Conduzindo o gado vermelho adiante dele, Hércules voltou sua face para a cidade sagrada. Ele ainda não havia ido longe quando percebeu uma distante nuvem de poeira que rapidamente crescia. Hércules logo percebeu que era Gerião, que estava vindo para atacá-lo. Quando Gerião e Hércules se puseram face a face, o monstro que exalava fogo e chamas de todas as 3 cabeças simultaneamente atacou Hércules com uma lança. Hércules conseguiu evitar o ataque saltando agilmente para o lado. Esticando bem o arco, Hércules lançou uma flecha que parecia queimar o ar ao ser disparada e atingiu o monstro em seu dorso. Tamanho foi o ímpeto com que fora lançada que todos os 3 corpos de Gerião foram perfurados. Com um gemido estridente e desesperado, o monstro oscilou. Depois caiu e nunca mais se levantou. Então, em direção à cidade sagrada, Hércules conduziu o gado vermelho. Porém, a tarefa foi difícil, pois volta e meia algumas cabeças se desgarravam e Hércules deixava o rebanho para procurar por elas. Assim, através dos Alpes, ele conduziu seu rebanho até a Itália, e em todo lugar onde o mal triunfava, ele o golpeava e corrigia a balança em favor da justiça. Assim aconteceu quando Érix, o lutador, o desafiou. Hércules conseguiu derrubá-lo de maneira tão vigorosa que ele ali permaneceu. Quando o gigante Alcioneu também o atacou, lançando sobre ele uma rocha de 1 tonelada, Hércules a deteve com sua clava e a enviou de volta, eliminando seu agressor. Às vezes ele perdia o seu rumo, mas sempre conseguia retornar, refazer seus passos e prosseguir adiante. Exausto por esse trabalho, que foi o mais cansativo, Hércules por fim voltou. O instrutor que o aguardava o saudou. Bem-vindo, ó Filho de Deus, que é também um filho do homem. A joia da imortalidade te pertence. Através desses 12 trabalhos, superaste o humano e te revestiste do divino. Estás agora de volta ao lar para não mais partir. No firmamento estrelado, o teu nome será inscrito como um símbolo de seu destino imortal para os batalhadores, filho dos homens. Os trabalhos humanos terminaram e agora começam as tarefas cósmicas. Da câmara do conselho ouviu-se uma voz que dizia: Muito bem desempenhado, ó Filho de Deus.
Momento de reflexão sobre o 12º trabalho. A análise do trabalho de Hércules no signo de Peixes confere uma abundância de insights. Entretanto, a ideia geral é Hércules sendo apresentado como o Salvador do mundo. Após ter percorrido toda a sua jornada, ter transcendido sua natureza inferior e unido sua personalidade com sua alma, ele chega ao último signo, o de Peixes, e se torna o Salvador do mundo. Gerião, o monstro de 3 cabeças, é o símbolo da personalidade com seus 3 corpos: mental, emocional e físico. Quando a personalidade governa a vida do ser humano, ele vive aprisionado numa vida de ilusão, miragem e maia. O gado vermelho representa os desejos inferiores que são guardados pela mente, simbolizada por Euritião, o pastor. A mente, por muito tempo, está intimamente ligada a Ortrus, o cão de 2 cabeças, que representa o corpo emocional e o físico. Eliminar Ortrus significa privá-lo de qualquer poder. Poupar o pastor mostra a importância da mente no processo de desenvolvimento espiritual. Hércules captura o gado vermelho, o coloca no cálice dourado e o conduz da ilha para o templo, na cidade sagrada da sabedoria. Essa é a representação do trabalho de um Salvador do mundo, que redime a humanidade ao conduzi-la da terra da ilusão à cidade sagrada, elevando-a das trevas à luz e do irreal ao real, assim como Cristo fez. Vamos nos preparar para a meditação. Sente-se confortavelmente com a coluna ereta e estabeleça um ritmo tranquilo para a sua respiração. E sinta seu corpo começando a relaxar. Observe que sua mente, suas emoções e seu corpo físico vão ficando cada vez mais relaxados à medida que você inspira e expira. Agora, identifique-se com seu eu verdadeiro, sua alma, e perceba o amor e sabedoria que ela emana. Una sua alma
com as almas de todas as pessoas de boa vontade em todo o mundo. E visualize a alma desse grupo se fundindo com a alma da humanidade. Alinhe-se também com as forças que apoiam a evolução da humanidade, com a energia do Logos Solar, o grande centro de amor e sabedoria, com a energia de Júpiter, de esperança, união e benevolência, com a energia de Netuno e toda a sua sensibilidade e compaixão, que dissolve todas as barreiras, permitindo que nos unamos com a alma e a consciência do grupo. Alinhe-se também com o fluxo de energia de Plutão e seu poder transformador. Alinhe-se agora com o fluxo de energia da constelação de Peixes e tente visualizar essa constelação com suas inúmeras estrelas brilhando nos céus. Em seguida, medite sobre a nota-chave do signo de Peixes. Eu deixo a casa do Pai e, ao voltar, encontro a redenção. Momento da lua cheia. Vamos mentalmente visualizar o Cristo e os mestres irradiando amor, compaixão e bênção para todo o mundo.
agora vamos elevar nossos pensamentos a Shambhala, o centro onde a vontade de Deus é conhecida. Com reverência, gratidão e humildade, vamos em grupo nos sintonizar com a presença de Sanat Kumara, em pé no centro de Shambhala. Visualizemos o grupo impregnado com essa energia de amor, sabedoria e união. Vamos agora oferecer nossas saudações aos mestres e ao chefe da hierarquia, o Cristo. Saudação ao mestre Joao. Saudação ao nosso mestre interno, da maneira como o percebemos. Saudação aos 7 Kohans dos raios, os 7 cabeças dos ashirams. Visualizemos os ashirams dos raios como grandes centros de energia, como uma esfera de luz radiante magnética presidida pelo Cristo. Saudação ao Mestre Moria, no centro da esfera do Ashiram do raio 1, emanando a luz vermelha da vontade e poder. Saudação ao Mestre Kutumi, do centro da esfera do Ashiram do raio 2, emanando a luz azul índigo do amor e sabedoria. Saudação ao Mestre Paulo de Venezia, do centro da esfera do Ashiram do raio 3, emanando a luz verde da inteligência ativa. Saudação ao Mestre Serafis Bey, do centro da esfera do raio 4, emanando a luz amarela da harmonia através do conflito.
Saudação ao Mestre Hilarion, do centro da esfera do Ashiram do raio 5, emanando a luz radiante laranja da sabedoria concreta e ciência. Saudação ao Mestre Jesus, do centro da esfera do Ashiram do raio 6, emanando a luz rosa da devoção e idealismo abstrato. Saudação ao Mestre Akoxe, do centro da esfera do Ashiram do raio 7, emanando a luz radiante violeta da ordem e magia cerimonial. Saudação aos três grandes senhores, Manu, Bodhisattva, Mahachohan, formando um triângulo de síntese. Saudação aos três Budas da criatividade, Sanaka, Sananda e Sanatana. Vamos agora saudar nosso pai Sanat Kumara em Shambhala, a emanação do Logos planetário. Vamos agora permanecer em meditação. Digamos juntos: estamos unidos em teu nome. Senhor Maitreya, esteja conosco. Vamos abençoar a humanidade com a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens, que o Cristo volte à terra.
do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz, e que ele cele a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na Terra. Namastê.